meus amores, tudo bem? Eu espero que esteja. Hoje é segunda-feira, vamos dar início aí a mais um dia de aula, mais uma semana de aula. E para a nossa aula de hoje, nós teremos português e matemática. Em português, nós vamos falar sobre fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Não? Tudo bem, vou explicar para você agora. A fábula é uma história onde a maioria dos personagens são animais e ganham características humanas. E a fábula sempre tem um sentido, sempre tem uma moral da história. No final é que descobrimos qual é o objetivo da moral da história. E são coisas do nosso dia a dia. Então, agora que nós sabemos o que é fábula, nós vamos realizar as atividades do nosso livro Pueridomos de Português. Nós temos aí algumas páginas onde nós vamos fazer a leitura de algumas fábulas, que são a página 262, 264 e 265. Logo em seguida, nós vamos realizar as atividades da página 263, 266 a 272, tá bom? Então, para isso, vamos lá fazer a explicação de cada uma das questões para vocês. A primeira página, como eu já falei para vocês, que é a 262, nós temos uma pequena fábula, onde vocês vão precisar ler com bastante atenção para realizar as próximas questões. Na página 163, nós temos aí a primeira questão, que é a questão 1, onde você vai assinalar onde você pode encontrar este texto que você acabou de ler. Número 2, qual a diferença entre o leão de verdade e o leão presente na história? Número 3, o leão é retratado como orgulhoso na fábula. Reescreva o trecho do texto que mostra isso. Número 4, escreva alguma característica do ratinho. Número 5, releia a história, o leão e o ratinho. O que você acha que o autor quer ensinar ao leitor ao contar essa história? Número 6, observe os animais a seguir. As características que você daria para eles se fossem personagens de uma história. Então, quais características você daria? Após realizar essa atividade, nós vamos fazer a leitura aí das páginas 264 e 265 para nós respondermos as próximas páginas de atividade. E na página 266 tem assim, ó, de olho no vocabulário. Releia esse trecho do texto. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se uma penúria extrema. Destaque nesse verbete de dicionário o significado das palavras penúria no texto. Então, você vai observar aí os significados do que é a penúria. Número 2, escreva uma frase com a palavra penúria com o mesmo sentido que ela tem no texto. Número 3, leia. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. Agora, destaque no verbete de dicionário o significado da palavra princípios no texto. Então, qual é o verbete aí que tem a ver com princípios no texto? Número 4, escreva outra frase com a palavra princípios com o sentido que ela tem no texto. Página 267. Por dentro do texto. Número 1. Quem são os personagens das fábulas das páginas 264 e 265? Número 2. Marque sim ou não. Letra A. Que ações as formigas fazem na história? Cantam, dormem, riem, trabalham, guardam, perguntam. Então, vocês vão marcar se sim ou se não. Quais dessas coisas aí elas fazem? Letra B. Que ações a cigarra faz na história? Dança, trabalha, ri, canta, planta, responde. Você vai marcar com sim ou não. Página 268. Número 3. Como terminaram as duas histórias? Número 4. Qual ensinamento você pode tirar das fábulas? Número 5. Pinte a estação do ano na qual acontece a história. Número 6. O que fazia as formigas no verão de Esopo? Número 7.
Por que as formigas guardavam grãos de trigo? Número 8. Por que a cigarra pediu alimento para as formigas? Porque elas haviam roubado suas comidas? Porque ela estava doente e não podia trabalhar? Ou porque ela não tinha guardado nada para passar o inverno? Número 9. O que fazia a cigarra no verão? Número 10. Qual foi o conselho que as formigas deram à cigarra? Número 11. Qual dos textos tem uma frase final que ensina algo ao leitor? Número 12. Você concorda com a moral da história? Os preguiçosos escolhem o que merecem? Número 13. Essa fábula poderia terminar de outro jeito? De que jeito você acha? E agora nós vamos entender a fábula. Na página 270 tem a explicação aí do que é um poema, textos com estrofe, textos com versos e uma prosa, que é textos com parágrafos e textos com frases. Número 1. Como está organizada a fábula escrita por La Fontaine? Número 2. Como está organizada a fábula escrita por Esopo? Número 3. O que há de diferente nos títulos dos textos? Número 4. Destaque as palavras que rimam no verso de La Fontaine. E na página 271 tem explicando sobre as fábulas e tem mais um textinho aí onde você vai precisar fazer a leitura com bastante atenção para responder as questões 1, 2 e 3, onde diz assim: 1. Marque na lista algum provérbio que você conhece. Número 2. Em seu grupo, escolha um dos provérbios e explique para os seus colegas uma situação na qual ele representa. Nesse caso, você já sabe, você vai fazer sozinho, tá bom? Número 3. Qual outro provérbio você conhece? Comente. E para encerrar, nós vamos fazer a página 272, onde diz assim: as fábulas podem vir escritas em prosa ou verso. Como você já verificou, em quase todas as fábulas, os personagens são animais. Nelas, eles se apresentam como humanos, ou seja, falam e agem como se fossem pessoas. É comum nas fábulas aparecerem diálogo entre os personagens bichos. Número 4. Releia as fábulas e complete. Aonde acontece, quando acontece, personagens, há diálogos, moral e o que se ensina. Você vai fazer essas informações sobre a fábula de A Cigarra e as Formigas. No número 5, complete as frases com as palavras do quadro ensinar, curta e bichos. A. As fábulas são histórias. B. Os são personagens de fábulas. E letra C. O autor da fábula quer algo com a historinha, com a história. Então, essa é a nossa atividade de português de hoje, super simples, já sabe. Qualquer dúvida, anota, porque mais tarde eu volto para a nossa aula no Meet. Um beijo, fica com Deus. Daqui a pouco eu volto para explicar matemática.